Ela foi a mais longa batalha da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra travada longe dos holofotes, sem trincheiras visíveis ou combates entre exércitos em campo aberto. No silêncio gelado do Atlântico Norte, homens enfrentavam o medo constante de um ataque invisível vindo das profundezas. A Batalha do Atlântico não foi apenas uma disputa por rotas marítimas. Foi uma luta desesperada pela sobrevivência da Grã-Bretanha, pela continuidade do esforço de guerra dos aliados e, no fim, pelo destino do mundo livre. Quando a Alemanha declarou guerra ao mundo em setembro de 1939, sua frota de submarinos, os temidos U-Boats, era numericamente inferior às marinhas das potências aliadas. Com pouco mais de 50 embarcações operacionais, muitos a consideravam incapaz de representar uma ameaça duradoura no vasto Oceano Atlântico. No entanto, essa avaliação se provaria catastrófica. Sob o comando determinado do almirante Karl Dönitz, a força submarina alemã havia passado os anos anteriores em constante aperfeiçoamento tático e técnico. Os comandantes eram treinados com rigor, as tripulações altamente disciplinadas e a doutrina alemã privilegiava a ousadia e a iniciativa. Bastaram poucas semanas para que o mundo percebesse que o verdadeiro campo de batalha da guerra moderna não estava apenas nas trincheiras ou no ar, mas também sob as ondas. Em 3 de setembro de 1939, apenas horas após a declaração oficial de guerra do Reino Unido à Alemanha, o transatlântico civil britânico SS Athenia foi atingido por um torpedo disparado pelo U-30, comandado por Fritz Julius Lempe. A embarcação transportava passageiros civis, incluindo mulheres, crianças e cidadãos norte-americanos. O ataque, negado inicialmente por Berlim, chocou a opinião pública mundial e estabeleceu o tom brutal da guerra no mar. Não haveria distinção entre alvos militares e civis. A Grã-Bretanha, como na Primeira Guerra Mundial, encontrava-se novamente em uma posição vulnerável. Como uma ilha, sua sobrevivência dependia quase exclusivamente da chegada constante de suprimentos vindos do outro lado do Atlântico. Alimentos, petróleo, peças industriais, munições, veículos e matérias-primas fundamentais para sustentar a economia e o esforço de guerra. Cada navio cargueiro que partia dos portos de Halifax, Nova York ou Buenos Aires era, em essência, um cordão de vida vital que mantinha o coração britânico batendo. E a Alemanha sabia disso. Dönitz via nesses navios não apenas alvos logísticos, mas sim a chave estratégica para a vitória. Afunde os navios e a Inglaterra morrerá de fome, dizia. Ele propôs uma guerra de desgaste submarina total, onde o objetivo não era enfrentar diretamente a Royal Navy, mas sufocar lentamente o Império Britânico pelo isolamento marítimo. Assim, nas águas geladas do Atlântico Norte, começou uma das mais longas e silenciosas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Uma batalha onde o inimigo quase nunca era visto, mas sempre temido. Cada viagem de um navio mercante entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha era literalmente uma roleta russa jogada sobre as ondas. Os marinheiros sabiam disso. Não era uma questão de se seriam atacados, era quando. O inimigo era invisível, paciente, silencioso. A qualquer momento, sob neblina, escuridão ou céu limpo, uma silhueta furtiva podia emergir das profundezas. O perfil fantasmagórico de um U-Boat em posição de ataque. Então, sem aviso, o golpe mortal.
Um torpedo rasgava a água a mais de 60 km por hora, seguido de uma explosão ensurdecedora que partia cascos ao meio, lançava homens pelos ares e transformava navios inteiros em ruínas em questão de minutos. Dentro dos porões, afundavam-se toneladas de mantimentos, combustível, munições, tanques, peças de reposição, medicamentos e veículos. Mas afundava-se também algo mais: esperança. Esperança de resistência, esperança de abastecimento, esperança de sobrevivência. Cada carga perdida era um golpe profundo no esforço de guerra aliado. Em muitos casos, os homens sequer tinham tempo de alcançar os botes salva-vidas. E mesmo os que conseguiam escapar das chamas e da destruição imediata enfrentavam outra ameaça mortal: a água gelada do Atlântico Norte, que podia matar por hipotermia em menos de 15 minutos. Diante desse cenário, os comboios se tornaram mais do que uma tática. Tornaram-se civetas e aviões, atravessando os mares como fortalezas flutuantes. Os comandantes desses cargueiros eram muitas vezes civis, antigos capitães de linha, comerciantes do mar, agora transformados em peças-chave de uma guerra global. Ao seu lado, jovens marinheiros canadenses, britânicos e depois americanos patrulhavam os convéses com os olhos fixos na escuridão, tentando adivinhar de onde viria o próximo ataque. Enquanto os navios afundavam no Atlântico e marinheiros travavam batalhas desesperadas sob as ondas, Adolf Hitler observava a guerra naval com o distanciamento frio de um estrategista obcecado por poder, mas com pouco apreço pela complexidade marítima. Para o Führer, o Atlântico era uma linha de suprimentos que precisava ser cortada a qualquer custo, e os submarinos, ferramentas silenciosas para alcançar esse fim. Mas apesar da importância crítica da campanha, Hitler nunca compreendeu plenamente o papel estratégico dos U-Boats, nem confiou inteiramente na marinha alemã, a Kriegsmarine. Durante os primeiros anos do conflito, Hitler demonstrou interesse na guerra submarina, principalmente quando os relatórios traziam boas notícias. Ele celebrava os números impressionantes de afundamentos relatados pelos comandantes de U-Boats e promovia figuras como Günther Prien, Otto Kretschmer e Joachim Schepke à condição de heróis do Terceiro Reich. Em cerimônias cuidadosamente encenadas, o líder nazista posava com suas tripulações vitoriosas, usando esses sucessos para alimentar a propaganda interna e manter o moral da população elevado. Para Winston Churchill, a Batalha do Atlântico nunca foi apenas uma campanha militar. Ela era uma luta existencial, um cerco silencioso onde a sobrevivência do povo britânico estava pendurada por um fio, ou melhor, por uma rota marítima que se estendia do outro lado do oceano. E ele sabia disso. Já em 1940, Churchill escreveu uma frase que ficaria marcada em sua trajetória como estadista: "A única coisa que realmente me assustou durante a guerra foi a ameaça dos U-Boats." Como primeiro-ministro do Reino Unido, Churchill compreendia profundamente a natureza estratégica da guerra naval. Diferente de Hitler, ele jamais subestimou o perigo representado pela frota submarina alemã. Na verdade, sua experiência como primeiro-lorde do almirantado durante a Primeira Guerra Mundial o preparara para esse desafio. Ele já havia visto décadas antes o impacto devastador que submarinos poderiam causar ao comércio marítimo britânico. Muito antes de os Estados Unidos entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial,
Franklin Delano Roosevelt já travava sua própria batalha nas sombras do Atlântico. Como presidente de uma nação ainda hesitante, dividida entre o isolacionismo e o dever moral de agir, Roosevelt caminhava em uma linha tênue entre a neutralidade declarada e o apoio velado aos britânicos. Mas no fundo, ele sabia, se a Grã-Bretanha caísse, o mundo cairia com ela. E a linha de frente dessa luta não estava na Europa, estava no mar. Roosevelt não era estranho à guerra naval. Antes de se tornar presidente, havia servido como secretário adjunto da Marinha durante a Primeira Guerra Mundial. Conhecia os perigos do Atlântico. Sabia o que um U-boat era capaz de fazer com um comboio. E assim compreendeu a gravidade do momento. Ele via o oceano como o último bastião entre a democracia e a escuridão, e estava disposto a defendê-lo, mesmo antes de seu povo estar pronto para lutar. Foi sob sua liderança que os Estados Unidos começaram a proteger comboios aliados com destroyers americanos ainda em tempos de paz, numa ação camuflada sob o rótulo de patrulhas de neutralidade. Em setembro de 1941, o destroyer USS Greer foi atacado por um U-boat alemão. Ele aprovou a lei de empréstimo e arrendamento, enviou comboios com suprimentos, cedeu destroyers antigos à Royal Navy e ordenou que a Marinha dos Estados Unidos abrisse fogo contra submarinos alemães se necessário. Cada medida era um passo calculado rumo à guerra, mas também um ato de coragem política diante de uma opinião pública ainda reticente. No tabuleiro invisível da Batalha do Atlântico, poucos nomes tiveram tanto peso quanto o de Carl Dönitz. Ex-comandante de submarinos na Primeira Guerra Mundial, ele ressurgiu nas fileiras da Kriegsmarine com uma ideia fixa: que os U-boats seriam a arma decisiva da Alemanha no novo conflito. Visionário, frio e obcecado por eficiência, Dönitz acreditava que o Atlântico podia ser vencido com táticas de matilha, os famosos Rudeltaktik, onde grupos coordenados de submarinos atacariam comboios aliados sob o manto da escuridão. Como comandante da Força Submarina e a partir de 1943, como grande almirante da Kriegsmarine, Dönitz travou uma guerra sem sentimentalismo. Para ele, a destruição do comércio marítimo britânico não era apenas uma missão militar. Era uma necessidade estratégica para sufocar o esforço de guerra inimigo. Ele conhecia as rotas, os pontos fracos, os intervalos entre escoltas e os limites da marinha mercante. Durante os anos dourados da campanha submarina, especialmente entre 1940 e 1900 Atlântico, e as perdas de tonelagem aliada atingiam níveis alarmantes. A marinha mercante sangrava. Ele se tornou uma figura quase lendária entre os submarinistas, respeitado, temido e conhecido como o Leão do Atlântico. Em 1942, quando assumiu o comando das forças de escolta do Atlântico, a situação era crítica. Comboios inteiros eram destruídos, a Grã-Bretanha sangrava em perdas de navios e vidas e a moral estava por um fio. Mas Max Horton não era homem de se deixar intimidar por números sombrios. Determinado e pragmático, ele iniciou uma revolução silenciosa na forma como a guerra no mar era travada. Sob sua liderança, os comboios deixaram de ser meros alvos em defesa passiva e passaram a ser armadilhas móveis. Horton organizou as chamadas Support Groups, grupos de escolta que não apenas protegiam os mercantes, mas caçavam ativamente os U-boats, perseguindo-os por dias até destruí-los. Ele também investiu no treinamento intensivo de tripulações, integração de tecnologia de radar e sonar, e no uso coordenado de escoltas aéreas de longo alcance, fechando as lacunas onde os submarinos antes atacavam impunes.
Horton entendia que vencer a Batalha do Atlântico não era apenas afundar submarinos, era manter os comboios em movimento, garantir que cada tonelada de suprimento chegasse intacta aos portos britânicos. Sua estratégia era meticulosa, mas agressiva, e aos poucos a maré começou a virar. No início da guerra, a frota de U-boats era limitada, mas a experiência de seus comandantes e a audácia de suas táticas logo tornaram cada travessia simples e implacável. Cortar as linhas de suprimento que mantinham a Grã-Bretanha viva. Sem comida, combustível ou armas, a ilha cairia, e com ela, a resistência contra o Reich. Os U-boats caçavam em matilhas, coordenados por rádio, atacando sob o manto da noite. Surgiam sem aviso, lançando torpedos que partiam cascos ao meio. Em minutos, um navio cargueiro desaparecia, deixando apenas destroços e homens lutando pela vida nas águas geladas. Para as tripulações aliadas, a ameaça era constante e invisível. Para os submarinistas alemães, cada ataque bem-sucedido era celebrado como uma vitória estratégica e moral. Durante o chamado Primeiro Feliz Tempo, Erste Glückszeit, entre 1940 e 1941, os U-boats ceifaram navios a um ritmo alarmante, afundando milhões de toneladas de carga. O Atlântico se tornou um cemitério flutuante e Karl Dönitz, comandante da Força Submarina, via sua doutrina se provar devastadora. Lançado ao mar pouco antes da guerra, o Scharnhorst não era apenas um símbolo do ressurgimento naval alemão. Era uma arma estratégica. Seu objetivo, atacar o comércio marítimo aliado, destruir navios mercantes e suas escoltas e espalhar o pânico nas rotas vitais que ligavam a América à Grã-Bretanha. Rápido para seu tamanho, capaz de atingir mais de 30 nós, o Scharnhorst usava a mobilidade como vantagem. Em 1940 e 1941, participou de missões ousadas, afundando navios britânicos em pleno mar aberto, incluindo o cruzador HMS Rawalpindi e auxiliando no afundamento do porta-aviões HMS Glorious. Para cada navio afundado, toneladas de suprimentos vitais eram perdidas, e cada vitória aumentava a moral da Kriegsmarine. Originalmente concebido como avião comercial de longo alcance, o Condor foi transformado em arma de guerra. Com autonomia para voar mais de 3.500 quilômetros, ele podia patrulhar vastas áreas do oceano, algo impossível para navios ou submarinos sozinhos. Sua missão principal era localizar comboios aliados e transmitir suas posições aos U-boats. Muitas vezes, essa simples descoberta selava o destino de dezenas de navios. Mas o Condor não era apenas um batedor. Armado com bombas e metralhadoras, ele podia atacar diretamente cargueiros desprotegidos, afundando-os em poucos minutos. Entre 1940 e 1941, no auge de sua atuação, os Condors afundaram a aérea e ataques coordenados com submarinos criou um novo tipo de guerra no mar, um cerco que vinha também do céu. Ainda assim, a supremacia do Condor não duraria para sempre. Com a introdução de caças de longo alcance e porta-aviões de escolta, a Royal Navy e a RAF começaram a caçar sistematicamente os aviões patrulheiros alemães. A partir de 1943, as perdas de Condors aumentaram e seu impacto na guerra diminuiu drasticamente.
Quando a Batalha do Atlântico começou, em 1939, a Grã-Bretanha e seus aliados enfrentavam um desafio colossal: manter abertas as rotas marítimas que sustentavam sua sobrevivência. Cada navio mercante afundado era mais do que uma perda material. Era um golpe no coração da resistência contra o eixo. Para proteger essas linhas vitais, formou-se uma coalizão naval sem precedentes, unindo britânicos, canadenses, americanos e forças de outras nações livres. O centro dessa defesa era o sistema de comboios. Navios mercantes viajavam juntos, escoltados por contratorpedeiros, corvetas e fragatas. Essas embarcações de guerra varriam o mar em busca de submarinos, usando sonar para detectar inimigos ocultos e cargas de profundidade para destruí-los. No ar, patrulhas da Royal Air Force Coastal Command e mais tarde da aviação naval americana ampliavam o alcance da proteção, caçando U-boats e afastando o temido Focke-Wulf Condor. O Canadá assumiu um papel decisivo. Sua marinha, modesta no início da guerra, expandiu-se rapidamente até se tornar uma das maiores frotas de escolta do mundo. A Royal Canadian Navy e a Royal Navy trabalhavam lado a lado, enfrentando mares implacáveis, neblinas densas e a ameaça constante de emboscadas. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, em dezembro de 1941, o equilíbrio começou a mudar. O poder industrial americano garantiu uma avalanche de navios novos, aviões de patrulha e tecnologias como o radar aprimorado e o sistema de localização HF-IDF. Porta-aviões de escolta começaram a acompanhar os comboios, eliminando o vazio aéreo no meio do Atlântico e reduzindo drasticamente a liberdade de ação dos U-boats. Ao longo de 6 anos, a luta foi brutal e contínua. Os aliados adaptavam-se rapidamente, trocando informações de inteligência, incluindo dados obtidos pela quebra do código Enigma. Essa cooperação transformou o Atlântico de um campo de caça alemão em um terreno cada vez mais hostil para os submarinos inimigos. Projetados a partir de cascos de navios baleeiros, os Flower eram simples, baratos e rápidos de construir. No início da guerra, a Grã-Bretanha e o Canadá precisavam desesperadamente de escoltas para proteger os comboios, e esses corvetes se tornaram a espinha dorsal dessa defesa. Medindo pouco mais de 60 metros e com uma tripulação de cerca de 80 homens, eram lentos e balançavam violentamente nas tempestades, mas tinham algo que compensava suas limitações: resistência e espírito de luta. Armados com um canhão de 102 milímetros na proa, metralhadoras antiaéreas e cargas de profundidade, os Flower caçavam U-boats noite e dia. Sua missão era ingrata: patrulhar incansavelmente ao redor dos comboios, perseguir sinais de sonar e atacar submarinos com bombas que explodiam nas profundezas. Muitas vezes, os combates eram travados às cegas, guiados apenas por ecos e instinto. Os corvetes da classe Flower não eram navios glamourosos. Não tinham o porte de um couraçado, nem a velocidade de um destroyer. Mas, para milhares de marinheiros aliados, eles eram o escudo entre a vida e a morte. No silêncio gelado das patrulhas, cada flor de aço que cruzava o horizonte era um lembrete de que, apesar do perigo, alguém sempre estava vigiando. O B-24 possuía algo que os aliados desesperadamente precisavam: alcance. Com autonomia de mais de 3.000 quilômetros, ele podia patrulhar as áreas antes conhecidas como o vazio do Atlântico, aquela faixa mortal onde nem caças nem patrulheiros convencionais conseguiam alcançar. Ali, os U-boats reinavam livres, até a chegada do Liberator. Adaptado para a guerra marítima, o B-24 recebeu radar de busca, armas anti-submarino e cargas de profundidade.
De suas janelas laterais, metralhadoras calibre .50 protegiam a aeronave contra caças e até contra o fogo antiaéreo dos próprios submarinos. Quando localizava um U-Boat, o B-24 mergulhava em ataque, soltando bombas ou cargas que explodiam nas profundezas, muitas vezes antes que o inimigo conseguisse submergir. Apelidado de Castelo Voador pelos aliados e de Porco Voador pelos alemães, o Sunderland foi projetado para longas missões de reconhecimento e guerra anti-submarina. Capaz de permanecer no ar por mais de 13 horas e pousar diretamente no mar, ele podia vasculhar áreas imensas do oceano e, se necessário, resgatar tripulações de navios afundados, lançando submarinos e salvando vidas. Para os marinheiros aliados, o ronco grave de seus motores significava que não estavam sozinhos. Para os comandantes alemães, era um aviso claro: a superfície já não era segura. Simples, robustos e baratos de construir, esses cargueiros eram o oposto da elegância naval. Com 135 metros de comprimento, casco soldado em vez de rebitado e motores a vapor antigos, eles não eram rápidos nem sofisticados, mas tinham algo decisivo: podiam ser construídos em tempo recorde. No auge da produção, um Liberty Ship, ou Navio da Liberdade, era lançado ao mar a cada poucos dias. O recorde foi de apenas 4 dias e 15 horas para montar um navio completo. Ao final da guerra, mais de 2.700 Liberty Ships haviam sido construídos. Eles não tinham glamour, mas sem eles, a vitória aliada no Atlântico e na Segunda Guerra teria sido impossível. Eram a prova flutuante de que, às vezes, vencer depende não apenas de armas, mas da capacidade de manter viva a corrente de suprimentos. Setembro de 1939. O mundo assistia ao início de mais uma guerra na Europa, mas longe das trincheiras, um novo e mortal campo de batalha começava a se formar: o Atlântico. Para a Grã-Bretanha, uma nação insular sem recursos suficientes para sustentar-se sozinha, o mar era sua linha vital. Tudo, alimentos, combustíveis, armamentos, precisava cruzar milhares de quilômetros de águas abertas. Para a Alemanha nazista, isso significava uma oportunidade estratégica: cortar esse fluxo e sufocar a ilha até a rendição. A primeira vítima veio cedo. Em 3 de setembro de 1939, apenas horas após a declaração de guerra, o transatlântico britânico Athenia foi torpedeado pelo U-30. O ataque, que matou civis, deixou claro que o Atlântico se tornaria um território sem regras, onde alvos militares e mercantes seriam igualmente caçados. No início, a frota de submarinos alemã, os temidos U-Boats, matilhas coordenadas. A Grã-Bretanha, isolada e com sua marinha de escolta limitada, teve de improvisar rapidamente sistemas de comboio, protegendo grupos de cargueiros com escoltas armadas. Para os marinheiros mercantes, cada viagem era um mergulho no desconhecido, uma silhueta escura no horizonte, uma explosão no meio da noite, o som metálico de torpedos cortando a água. Tudo isso fazia parte da rotina. Assim, começou uma luta sem fronteiras visíveis, onde não havia descanso e onde a sobrevivência de nações inteiras dependia da coragem de homens navegando por mares infestados de predadores invisíveis. O que começou como ataques isolados em 1939 rapidamente evoluiu para a mais longa e implacável campanha da Segunda Guerra Mundial. No Atlântico, o inimigo não estava apenas na mira de um periscópio, mas também nas ondas, no vento e no próprio tempo.
Do lado alemão, a arma mais temida eram os U-Boats. Inicialmente, eles operavam de forma independente, caçando navios mercantes solitários. Mas logo, o almirante Karl Dönitz desenvolveu a tática da Rudeltaktik, ou ataque em matilha. Submarinos espalhados em linha de patrulha detectavam comboios aliados e transmitiam sua posição via rádio. Em seguida, vários U-Boats convergiam para o alvo, atacando em ondas durante a noite, quando a visibilidade era mínima. O efeito era devastador. Um comboio inteiro podia perder múltiplos navios em poucas horas. Os alemães também usavam o Focke-Wulf 200 Condor, avião de reconhecimento de longo alcance, para localizar comboios e guiar os U-Boats até eles. Do lado aliado, a resposta foi um constante jogo de contra-ataque. O sistema de comboios tornou-se a espinha dorsal da defesa. Dezenas de navios mercantes viajando juntos, protegidos por escoltas armadas, corvetas, destroyers e fragatas. Com o tempo, novas armas surgiram, como o Hedgehog, lançador de bombas anti-submarino, e cargas de profundidade mais potentes. A virada veio com a revolução tecnológica. O radar permitiu detectar U-Boats na superfície, mesmo à noite. O ASDIC, sonar, localizava submarinos submersos. O uso de porta-aviões de escolta e aeronaves de patrulha de longo alcance fechou o gap no meio do Atlântico, antes inacessível à cobertura. A quebra dos códigos Enigma. Ao decifrar as comunicações da Kriegsmarine, os aliados passaram a evitar emboscadas e caçar submarinos com precisão cirúrgica. No fim, a Batalha do Atlântico foi vencida não apenas no oceano, mas também nas salas de operações, nos laboratórios e nas fábricas. Foi um duelo de engenhosidade, onde vencer significava se adaptar mais rápido do que o inimigo. Em meados de 1943, após quase 4 anos de perdas devastadoras e noites insones nos postos de comando, a maré começou a virar. O que antes parecia uma luta desesperada pela sobrevivência, transformou-se em um contra-ataque coordenado e implacável. As inovações tecnológicas, a cooperação internacional e a quebra dos códigos alemães finalmente deram aos aliados uma vantagem decisiva. A estratégia aliada atingiu um nível de integração sem precedentes. Os comboios eram planejados com meticulosidade, recebendo proteção constante de corvetas, destroyers e fragatas. Patrulhas aéreas varriam as rotas, enquanto navios de escolta caçavam qualquer contato suspeito. Cada U-Boat detectado tornava-se alvo de uma perseguição incansável, muitas vezes terminando com o submarino e toda a sua tripulação desaparecendo nas profundezas. O papel da inteligência foi decisivo. A quebra dos códigos Enigma pela equipe de Bletchley Park permitiu que os aliados conhecessem, com dias de antecedência, as posições e intenções da frota submarina alemã. A guerra de caça-cega transformou-se em uma emboscada constante contra os próprios caçadores. O resultado foi devastador para a Kriegsmarine. Maio de 1943 ficou conhecido como o Maio Negro. Em apenas 4 semanas, 41 U-Boats foram afundados. As perdas eram tão rápidas que os estaleiros alemães não conseguiam repor as unidades na mesma velocidade. Os submarinistas, antes vistos como a elite da Marinha de Guerra, passaram a enfrentar uma taxa de mortalidade aterradora. Reconhecendo o colapso de sua campanha, o almirante Karl Dönitz foi obrigado a ordenar a retirada da maioria dos U-Boats do Atlântico. A partir desse momento, os comboios aliados passaram a cruzar o oceano com segurança crescente, transportando milhões de toneladas de suprimentos, alimentos, combustível, munições, veículos e tropas, que alimentariam o avanço final contra a Alemanha. A vitória na Batalha do Atlântico não foi apenas um triunfo militar.
Foi a linha vital que manteve viva a resistência europeia e tornou possível o dia D e a libertação do continente. Com as rotas abertas, a maré da guerra mudou para sempre, e com ela, o destino do mundo livre.